Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. Pode sentar. Estamos falando sobre o foco na multiplicação. E é tudo o que você quer multiplicar. A multiplicação, ela envolve 3 honras. Eu quero multiplicar para honrar a Deus. Eu quero multiplicar para honrar o meu líder. E eu quero multiplicar para honrar a mim mesmo. Uma honra pessoal. Por minha honra. Entendo o fator multiplicação como algo muito belo, saboroso, legítimo, que todo líder desatado quer, todo líder desatado sonha. Não é difícil de diagnosticar que alguns estão frustrados, porque querem mais da sua multiplicação. Não, estou bem, porque eu acho que o que Deus já me deu está bom. Minha avó dizia isso. Meus pais falavam isso. Eles tinham uma crença limitada naquilo que se chamava desafios novos, porque é melhor criar uma crença de desculpa do que se lançar ao novo. E a desculpa é a matriarca da autossabotagem. A maioria de nós, quando não, inclusive está na devocional de hoje, que eu escrevi ontem, a maior desculpa nossa, ela é elaborada para esconder o nosso fracasso. Nós nunca criamos desculpas para negar o nosso êxito, mas somos promoters de desculpas para justificar o nosso fracasso. Eu não consegui porque o povo não veio, porque nós somos estadistas e criarmos desculpas para mentir o nosso êxito. Quando na verdade eu não consegui porque eu não me envolvi. E se eu não me envolvi, eu não posso criar uma desculpa, eu tenho que andar na verdade e falar: eu não me envolvi o quanto deveria. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vai ser unânime a resposta. Eu já sei qual é a resposta. Por exemplo, quem aqui sabe que pode dar infinitamente mais do que está dando para ter um resultado melhor? Levante as duas mãos, balança as duas mãos. Só um louco não admitiria isso. Então, eu sei que Deus tem nos dado essas ferramentas, e a gente sabe que o potencial poderia ser usado em uma outra dimensão, e não é. Agora, quem está escondendo o seu potencial para que você não multiplique mais? Nós, em maioria, vamos acusar o diabo.
O diabo não retém crescimento. Quem retém crescimento é a minha rebeldia. No dia que Jesus liberou a multiplicação e a grande colheita, Pedro trouxe o diagnóstico de como seria a maneira como eu viria o evangelismo. Jesus falou: olha, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Satanás está pedindo sua cabeça. E ele veio como um raio para te pegar. E eu, numa velocidade maior que o raio, segurei ele. Já viu isso no texto? Ora, se ele caiu como um raio, Jesus segurou ele, Jesus é mais rápido do que o raio. É muito, meu irmão. Não é fraco não. Eu servi um Deus que é mais rápido do que o raio. Esse é o Deus que eu preciso para responder as minhas orações. Não é? Então eu segurei ele e eu detive ele enquanto vocês evangelizavam. Então eu quero dizer para você que quanto você conquista território, Jesus segura o diabo. E diz: você não vai não. Meus meninos estão trabalhando. O Espírito Santo fazendo a obra do convencimento e a palavra do Evangelho libertando. Vamos parar de dar desculpas. A falta do meu crescimento é a minha rebeldia. Meu apóstolo, e o que é rebeldia? Rebeldia é se insurgir contra o princípio. Rebeldia não é bater o pé. Isso é falta de educação, falta de respeito. Então, rebeldia é aquilo que você se insurge. Você sabe como fazer e não faz. Uma omissão é uma rebeldia. Não se pressione com as pessoas que falam rápido, elas falam alto, elas são dinâmicas ou elas são até assim, coração na boca. A boca fala do que está cheio o coração, e tem gente que o coração está na boca. Precisamos entender quem são esses, porque nem todos aqueles que comunicam um sim para vocês estão falando a verdade. E nem todos aqueles que dizem: ah, pastor, são rebeldes. Tem gente que diz para você assim: poxa, de novo, tá... mas faz. E tem que falar assim: conte comigo. Yes. E não aparecem. Rebelião não está na fala, está na atitude. Rebelião é uma feitiçaria espiritual. A Bíblia diz: o espírito da feitiçaria e o espírito da rebelião são o mesmo espírito. Então tem gente que a gente contra para tudo e eles conseguem nos enganar. Não tem problema. Por isso que a palavra do Eterno diz que ninguém engana a Deus, porque Deus sonda o que está por dentro. E a gente sonda a aparência, a gente sonda o externo, o exterior, e a gente nem sabe que tem um rei guardado ali dentro ou uma rebelião guardada no coração. São coisas que estão dentro do contexto de liderança. Quem aqui quer ser um bom líder ou quer ter destaque na sua multiplicação, vai ter que aprender a conviver com os rebeldes. Um dia, eu disse para uma pessoa aqui na igreja: olha, eu fui na casa desse irmão, era uma reunião de liderança, a igreja estava lotada. Eu fui na casa desse irmão
E eu cuidava dele, eu cuidei da esposa dele, eu cuidei do filho dele que estava morrendo com câncer e Deus curou. Ele foi embora. Comecei a chorar. Primeira vez que eu chorei, por causa de um rebelde. Foi embora. Ia para a casa dele. Eu dei uma crise. Isso que o líder tem que fazer, ele tem que ser sincero no que ele está sentindo. E eu queria me segurar e eu não conseguia. A igreja me vê assim, a igreja me vê o intocável, o poderoso, o insentível, o homem que não sente. Poxa, ele é forte. Não é não. Eu sinto, óbvio. Eu elaboro. Mas as pancadas são grandes. Eu estou falando, cuidava dele, cuidava da casa dele, ia na casa dele, ia nas festas da casa dele, eu cuidei dos filhos, cuidei da esposa, houve cura, houve libertação. Ele disse que uma profetisa disse para ele: igreja celular não tem cultura de ouvir profetisa dando direção, irmãos. O Senhor te diz que teu tempo acabou aqui. A igreja celular não tem essa cultura. É o espírito de Noadia, que quer roubar você de uma célula para outra célula, de um 12 para um outro 12, de uma igreja para uma outra igreja, de um ministério para um outro ministério. Isso chama espírito de Noadia, que se surgiu contra Neemias, orientados por Sambalate, Tobias e Gesem o Arábio. É um espírito. O Senhor mandou dizer que meu tempo acabou aqui. É mentira. Onde você está plantado, aí dê seu fruto. É medo de dar fruto. Fica criando mentiras e ouvindo vozes estranhas, comunicação da serpente, e plantando essa rebeldia no meio da igreja. Agora escuta, eu chorando aqui, pagando o meu mico, levantou uma senhora: eu nunca peguei na sua mão. O Senhor nunca foi na minha casa. Mas aqui eu fui liberta, eu fui curada, eu sou sarada, eu sou sua filha. Eu não preciso que o Senhor pegue na minha mão, meu pastor. Se tem alguém sendo rebelde, tem eu aqui para ser fiel ao seu lado. E Deus me mostrou que o universo dos fiéis é muito maior do que o universo dos rebeldes. Mas o espírito de rebelião, ele é tão terrível que ele encega a gente, anuvia os nossos olhos, que a gente não consegue enxergar os fiéis que ficam. É ou não é? É ou não é? E a gente só fica antenado em quem se rebelou. Então, observe uma coisa, eu quero lhe dizer hoje, que o espírito de rebelião, ele é tão terrível, que ele, além de encegar a gente, anuviar os olhos, ele increduliza que os outros são fiéis. A gente fica desconfiado. Não sei não. Não veio hoje. Não veio nesse congresso, não deu nem satisfação. Eu vi numa foto com fulano, sangue de Jesus. Então, a gente fica doente porque a rebelião adoece as lideranças. Por isso que temos que cortar imediato. Precisamos ser saudáveis.
A visão celular no modelo dos 12, ela é uma visão de multiplicação, mas as nossas rebeldias paralisam. Então, ser rebelde não é só se insurgir contra o líder, é não fazer o que o princípio ordena.